Os relacionamentos podem ser algumas das experiências mais gratificantes das nossas vidas. São construídos com base em confiança, respeito e uma conexão profunda. Mas, por vezes, as palavras que alguém diz podem revelar muito mais do que se imagina. Embora nenhum relacionamento seja perfeito, existem certas coisas que o devem fazer parar e pensar seriamente se esse relacionamento é saudável para si. Nem sempre é fácil reconhecer os sinais, mas algumas coisas são demasiado importantes para serem ignoradas. Se uma mulher lhe disser alguma destas 5 coisas, está na hora de ir embora. Estes não são apenas pequenos sinais de alerta, são indicadores de comportamentos pouco saudáveis que podem levar à exaustão emocional e mental no futuro. Vamos analisar o primeiro deles. Parte 1. Não preciso de ninguém. Estou bem sozinha. Provavelmente já ouviu isto antes. Não preciso de ninguém. Estou bem sozinha. À primeira vista, pode soar como algo empoderador ou como uma mulher que apenas afirma a sua independência. Embora seja importante que todos tenham um sentido de autossuficiência, quando estas palavras são ditas numa relação, podem sinalizar algo mais profundo e preocupante. O que tem de considerar é que as relações não se resumem à independência, envolvem conexão, vulnerabilidade e intimidade emocional. Uma afirmação como esta significa, muitas vezes, que a pessoa não está pronta para se abrir ou deixar alguém entrar na sua vida. Embora seja totalmente normal que alguém valorize o seu espaço ou precise de tempo sozinho, quando se trata de partilhar a vida com outra pessoa, este tipo de mentalidade pode criar uma barreira. Pense, se alguém diz que está bem sozinho e que não precisa de ninguém, isso sugere que essa pessoa está emocionalmente indisponível. Pode estar a proteger os seus sentimentos com tanta força que não está disposta a permitir que alguém a apoie quando necessário. Em qualquer relação significativa, ambos os parceiros devem sentir-se à vontade para serem vulneráveis um com o outro, e a confiança deve ser mútua. Mas se uma mulher continua a dizer não preciso de ninguém, provavelmente significa que não está interessada em deixá-lo entrar no seu mundo emocional. A longo prazo, estar com alguém que diz não precisar de ninguém pode ser exaustivo. Pode ver-se sempre a dar-se, sempre a tentar conectar-se, enquanto ela se mantém distante. Isto cria um desequilíbrio, onde tenta suprir necessidades emocionais que ela não está disposta a reconhecer ou aceitar. Este tipo de relação pode parecer unilateral, fazendo com que questione constantemente o seu papel e a ligação entre vocês. Os relacionamentos saudáveis prosperam na capacidade de contar um com o outro. Portanto, se ela está constantemente a excluir-se com afirmações como esta, é crucial reconhecer a barreira emocional que está a construir. Com o tempo, esta barreira impedirá a formação de qualquer ligação real, e isso pode ser emocionalmente desgastante para si. Uma das frases mais comuns que ouvirá quando alguém ultrapassa os limites numa relação é: és muito sensível, estava só a brincar. À primeira vista, esta pode parecer uma resposta inofensiva. Afinal, o humor serve para aliviar o ambiente, certo? Mas se já ouviu esta frase depois de expressar que algo o magoou, sabe o quão frustrante e desdenhosa pode ser. A questão é que esta frase é mais do que um pedido de desculpas ou uma tentativa de amenizar a situação. É uma tentativa de invalidar os seus sentimentos. Quando alguém diz que está a ser demasiado sensível, está essencialmente a dizer: os seus sentimentos não importam, está a exagerar. Mas sejamos sinceros. Os seus sentimentos são reais e válidos. Se algo te magoa, magoa. Não há espaço para minimizar ou amenizar a sua reação emocional. Este tipo de comportamento é um exemplo clássico do gaslighting, uma tática manipuladora em que uma pessoa tenta fazer com que outra questione a sua própria realidade. Quando ela diz, estava só a brincar, está a tentar convencê-lo de que a sua reação emocional é desproporcional à situação. A manipulação psicológica pode fazer com que duvide de si mesmo e, com o tempo, corroer a sua confiança e a crença nas suas próprias percepções. Pode até começar a acreditar que talvez esteja a ser demasiado sensível,
quando, na realidade, a sua resposta emocional é perfeitamente justificada. O problema de usar o humor como defesa é que cria uma situação em que sente que não consegue expressar os seus sentimentos. Se cada vez que se sente magoado por algo que ela diz, ela minimiza a situação com um era só uma brincadeira, sente-se silenciado. Pode até começar a questionar as suas próprias emoções. Será que foi assim tão mal? Pergunta-se, e é isso mesmo que ela quer que faça: duvidar de si e aceitar o seu comportamento sem o questionar. Mas as piadas nunca devem ser feitas à custa dos sentimentos de alguém. Uma piada só tem piada se ambas as pessoas envolvidas se sentirem confortáveis com ela, se for respeitosa e se não ultrapassar os limites pessoais. Se ela faz piadas que o magoam ou o fazem sentir desrespeitado, já não se trata de humor, trata-se de uma falta de respeito pelo seu bem-estar emocional. Outro ponto a considerar é a dinâmica de poder que pode entrar em jogo quando alguém utiliza esta expressão. Muitas vezes, não se trata apenas de uma piada. Trata-se de uma tentativa de controlar a narrativa. Ao dizer que está a ser demasiado sensível, ela está a desviar subtilmente o foco do seu comportamento para a sua reação emocional. Esta tática isenta-a de qualquer responsabilidade pelas suas palavras ou ações e coloca a culpa inteiramente em si. Este tipo de manipulação pode causar danos a longo prazo à relação. Com o tempo, pode começar a sentir-se como se estivesse a pisar ovos, questionando-se constantemente se as suas emoções são válidas ou não. Isto leva a um ciclo tóxico em que reprime os seus sentimentos e sufoca as suas emoções, o que inevitavelmente levará ao ressentimento. A dada altura, pode até perguntar-se se ainda pode confiar nos seus próprios instintos emocionais. Não nos podemos esquecer que a comunicação é fundamental em qualquer relação saudável. Deve poder expressar os seus sentimentos livremente, sem medo de ser menosprezado ou ignorado. Se está numa relação onde os seus sentimentos são constantemente minimizados, onde as suas reações emocionais são menosprezadas, isso é um sinal grave de desrespeito. Mostra que ela não está interessada em compreender a sua perspectiva ou em construir uma dinâmica melhor. Em vez disso, está mais preocupada em manter o seu próprio conforto, mesmo que isso prejudique o seu bem-estar emocional. Um parceiro saudável deve levar os seus sentimentos a sério, mesmo que nem sempre os compreenda. Deve preocupar-se o suficiente para ouvir e reconhecer quando algo que disse ou fez o chateou. Em vez de se esquivar e ignorar os seus sentimentos, ele deve assumir a responsabilidade e trabalhar consigo para evitar repetir os mesmos erros. Se dá por si constantemente a ouvir que é demasiado sensível, pare um momento para refletir sobre a situação. Está realmente a ser demasiado dramático? Ou é possível que o seu parceiro esteja a evitar a responsabilidade pelas suas ações? No final do dia, uma relação construída sobre respeito e compreensão mútuos exige uma comunicação aberta e honesta. Ninguém deve sentir que as suas emoções são um incômodo ou algo a ignorar. Todos nós temos as nossas bagagens emocionais. Todos nós já fomos magoados em algum momento. Faz parte da vida, mas quando alguém usa constantemente a dor do passado como desculpa para não confiar em ninguém, isso torna-se um grande sinal de alerta. Se uma mulher diz, já fui magoada antes, por isso não confio em ninguém, pode parecer que está apenas a ser cautelosa, mas na realidade é um sinal de que pode estar emocionalmente fechada e relutante em abrir-se com alguém. Eis porque esta afirmação é problemática. A confiança é a base de qualquer relação. Sem ela, não há como construir uma ligação genuína. Se ela usa as mágoas ou traições passadas como motivo constante para evitar a confiança, significa que não está disposta a correr o risco de se abrir consigo. As relações exigem vulnerabilidade e intimidade emocional, e esta mentalidade demonstra medo de ambas. É natural ser cautelosa depois de ser magoada. Mas quando alguém se recusa a confiar em qualquer pessoa, seja por causa de uma relação falhada ou de uma série de experiências negativas, essa pessoa está essencialmente a fechar-se à felicidade e à potencial ligação. Ela pode até usar as mágoas passadas como escudo,
afastando as pessoas antes mesmo de estas terem a oportunidade de se aproximar. Em muitos casos, isto pode levar à evitação emocional, em que a pessoa não se envolve consigo a um nível mais profundo, ou pior, mantém-no à distância. Se alguém não consegue confiar, será impossível para essa pessoa partilhar os seus sentimentos consigo ou esforçar-se para desenvolver uma ligação real e gratificante. Isto também significa que ela provavelmente guardará ressentimentos do passado e projetá-los-á em relações futuras, esperando que seja exatamente como o a ex, mesmo que não seja. O que é preciso entender aqui é que a confiança não é algo que se constrói à pressa, mas também não é algo que deva demorar uma eternidade a construir. Os relacionamentos saudáveis exigem que ambas as partes se esforcem para confiar uma na outra. É um processo gradual, que deve ser baseado em experiências positivas, comunicação aberta e ações que reforcem a confiança. Se alguém está constantemente a recordar as mágoas do passado, isso pode mantê-la presa ao passado, dificultando o avanço da relação no presente. Numa relação haverá sempre riscos. Existe sempre a possibilidade de se magoar novamente, mas sem correr o risco de confiar em alguém, não permite a possibilidade de crescimento, intimidade e felicidade. Se uma mulher não consegue ou não quer confiar, isso representa um obstáculo significativo para a construção de uma relação sólida. Não importa quantas vezes ela se tenha magoado no passado, se não estiver disposta a trabalhar na confiança, é improvável que a relação atinja um nível profundo ou satisfatório. Outro problema é que, com o tempo, esta falta de confiança pode levar ao ciúme e à insegurança. Ela pode começar a questionar cada passo seu, mesmo que não tenha dado motivos para duvidar de si. Esta insegurança pode levar a conflitos constantes, fazendo com que a relação pareça mais uma fonte de estresse do que de apoio. Você merece um parceiro disposto a dar-lhe um voto de confiança, alguém pronto para construir confiança, não alguém que o mantenha constantemente à distância por causa de experiências passadas. Portanto, se ela diz repetidamente, não confio em ninguém, ou usa as suas mágoas passadas como desculpa para se manter emocionalmente indisponível, está na altura de considerar seriamente terminar a relação. Merece alguém aberto ao crescimento e à construção de confiança, não alguém emocionalmente indisponível porque não consegue superar o passado. Uma relação saudável exige que ambos os parceiros confiem e se apoiem. Sem isso, é apenas uma questão de tempo até que a relação se desfaça. À primeira vista, esta pode parecer uma afirmação confiante e empoderadora. Afinal, todos nos queremos libertar das amarras da opinião alheia, certo? Mas quando uma mulher diz constantemente, não me importo com o que as pessoas pensam, isso pode sinalizar um problema muito mais profundo, com implicações graves para a relação. E eis por quê. Este tipo de mentalidade leva muitas vezes a comportamentos egoístas e ao desrespeito pelos sentimentos dos outros, incluindo os seus. Embora seja importante ser fiel a si mesma e não se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, quando alguém repete que não se importa com a opinião de ninguém, é geralmente um sinal de falta de autoconhecimento. Numa relação saudável, ambos os parceiros devem ser atenciosos com os sentimentos, as necessidades e as perspectivas um do outro. Dizer, não me importo com o que as pessoas pensam a toda hora, pode ser uma forma de ignorar não só as preocupações dos outros, mas também as necessidades emocionais da pessoa com quem se deveriam importar, você. Esta atitude pode manifestar-se de diversas formas, como não se importar com o impacto das ações dela em si ou até mesmo ignorar as suas emoções. Pode surgir em situações como negligenciar as suas necessidades, tomar decisões que a afetam sem pedir a sua opinião ou ser desconsiderada de uma forma geral. A atitude de não me importo leva frequentemente à falta de empatia, tornando difícil que a outra pessoa na relação se sinta valorizada ou compreendida. Por exemplo, se ela diz isto quando discutem assuntos importantes ou quando tomam decisões que afetam ambos, é um sinal de que não está investida na vida que partilham. Os relacionamentos não se resumem à liberdade e independência pessoal.
envolvem colaboração e respeito pelos limites e necessidades de cada um. Se ela não consegue ou não quer ter em conta os seus sentimentos, cria-se uma dinâmica unilateral onde apenas a sua perspectiva importa. Esta mentalidade também pode ser uma forma de evitar a responsabilidade. Ao dizer que não se importa com o que os outros pensam, ela pode estar a justificar o seu comportamento, mesmo que seja doloroso. É uma forma de evitar assumir a responsabilidade por ações que impactam negativamente os outros. Se ela o diz constantemente, pode ser uma forma de se esquivar a abordar os problemas na relação, recusando-se a reconhecer como as suas ações a estão a afetar. Com o tempo, isto pode gerar frustração, ressentimento e até uma sensação de negligência emocional na relação. Além disso, a mentalidade de não me importo com o que as pessoas pensam pode refletir-se na forma como ela te trata em público ou como fala sobre a vossa relação com outras pessoas. Pode sinalizar uma falta de respeito pela imagem de ambos enquanto casal, bem como uma falta de preocupação com a forma como os outros percepcionam o comportamento dela. Imagine estar com alguém que ignora constantemente como as suas ações se refletem em ambos enquanto casal. Isto pode ser emocionalmente exaustivo, é isolador. Na sua essência, a recusa em importar-se com o que as pessoas pensam é muitas vezes um mecanismo de defesa, uma forma de evitar a vulnerabilidade ou a crítica. Mas, no contexto de uma relação, pode criar um ambiente tóxico onde a comunicação é sufocada e as conversas importantes são evitadas. Se está com alguém que age constantemente como se não se preocupasse com os outros, é importante questionar-se: até que ponto ela se preocupa realmente consigo e com o seu bem-estar? Os relacionamentos saudáveis são construídos com base no respeito mútuo, na empatia e na consideração pelas necessidades de cada um. Se alguém diz constantemente que não se importa com a opinião ou os sentimentos dos outros, pode ser que essa pessoa não esteja disposta a envolver-se no tipo de crescimento e compromisso que faz florescer uma relação. É essencial reconhecer esta atitude desde o início, pois provavelmente levará a mal-entendidos, problemas não resolvidos e falta de ligação emocional. Se ouvir isto repetidamente de uma mulher com quem está a sair, é um sinal claro para se afastar. Merece uma parceira que respeite os seus sentimentos, que se preocupe com o impacto das suas ações em si e que esteja disposta a construir uma relação significativa e atenciosa. Esta é uma das coisas mais emocionalmente exaustivas que um parceiro pode dizer. Quando uma mulher diz, preciso que me repares, não é apenas um sinal de dependência emocional. É um grande sinal de alerta que não deve ser ignorado. No início, pode sentir compaixão por ela. Afinal, todos nós temos os nossos problemas, certo? Mas a verdade é, ninguém deve depender do parceiro para se curar, e as relações não se resumem a ser o salvador emocional de alguém. Quando alguém diz que precisa que a repare, está essencialmente a colocar toda a responsabilidade pelo seu crescimento e cura emocional sobre os seus ombros. Isto cria uma dinâmica prejudicial, em que se espera que se torne a pessoa que resolve todos os seus problemas, a faz sentir melhor ou a salva dos seus traumas passados. Mas a questão é, não pode curar as feridas emocionais de outra pessoa. Só o indivíduo pode curar-se verdadeiramente, e é injusto esperar que o parceiro carregue esse fardo. Esta expectativa pode levar a um relacionamento profundamente desequilibrado, onde uma pessoa é constantemente responsável por gerir o bem-estar emocional da outra. Este pode ser mental e emocionalmente exaustivo. Pode dar por si constantemente a tentar resolver as coisas, a ouvir os problemas dela, a oferecer soluções e até a sacrificar as suas próprias necessidades para tentar melhorar a situação. Com o tempo, esta dinâmica leva ao ressentimento e à exaustão. Além disso, a constante sensação de ter de consertar alguém pode fazer com que sinta que os seus esforços nunca são verdadeiramente valorizados. A pessoa com quem está deve trabalhar na sua própria saúde emocional, tal como você trabalha na sua. Se ela não for capaz ou não estiver disposta a assumir a responsabilidade pelo seu próprio crescimento e estabilidade emocional,
provavelmente acabará por carregar um fardo emocional que não lhe pertence. É também importante reconhecer que a maturidade emocional e a autoconsciência são cruciais em qualquer relação. Um parceiro saudável deve ser capaz de reconhecer as suas próprias falhas, trabalhar para as melhorar e comunicar abertamente sobre as suas dificuldades. Se alguém espera que resolva os seus problemas emocionais ou haja como o seu terapeuta, essa pessoa não está a reconhecer a importância do seu próprio crescimento pessoal. E quando isso acontece, sente-se constantemente preso num ciclo de carência emocional sem qualquer crescimento ou progresso real da parte dela. A questão é: pode ser compreensivo, amoroso e oferecer orientação, mas não pode ser o responsável pela cura de outra pessoa. Se uma mulher continua a dizer que precisa que a repare, é um sinal de que pode não estar emocionalmente preparada para um relacionamento saudável. O crescimento emocional requer autoconhecimento, introspeção e a vontade de trabalhar em si mesmo, não depender de outra pessoa para resolver tudo. Um relacionamento saudável baseia-se em duas pessoas que se unem para se apoiarem mutuamente e não na expectativa de que uma pessoa conserte a outra constantemente. Merece um parceiro emocionalmente estável, alguém que assuma a responsabilidade pelo seu próprio crescimento e cura. Embora seja importante apoiarmos-nos mutuamente, é também crucial reconhecer quando lhe pedem para assumir um papel que não lhe cabe. Se dá por si constantemente a ouvir que ela precisa que a repare, está na hora de ir embora. Os relacionamentos devem ser sobre crescimento, apoio mútuo e responsabilidades partilhadas, e não sobre carregar o fardo emocional de outra pessoa.